Boa tarde, queridas. Boa tarde. O louvor é uma bênção, mas eu vou precisar de vocês depois, tá certo? Tá bem. Tá bom? Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Aleluia. Queridas, eu estou muito feliz, viu, Carla? Muito obrigada pelo convite. Trabalho de mulheres é uma coisa que está no meu coração. Eu amo ministrar para as mulheres e eu considero uma honra pregar a palavra de Deus, lógico, né? Mas falar para mulheres é uma coisa assim tão gostosa. Eu amo. Amém? Então, queridas, vamos ler a palavra de Deus. Eu queria, por favor, que vocês abrissem de que é esse telemóvel. Larissa, né? E no livro de 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 3, do verso 1 em diante, até o verso 10. Todo mundo abriu? Mandar sentar. Deixa eu ler a palavra, depois eu vou. Tá bom, querido? Vou fazer um exercíciozinho. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar de costume, o sacerdote Eli, cujos olhos já começaram a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino e disse: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. E correu Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: Vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve. E chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra. Nós estamos aqui por causa de você, esse culto é para você. E nós te pedimos, Espírito Santo, fica à vontade. Fale o que você quiser e faça aquilo que lhe aprover. Porque essas mulheres são tuas. Obrigado, Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Esse trecho da Bíblia é super conhecido, né? O chamado de Samuel. Quem nunca ouviu isso? Todo mundo ouviu. Mas, queridos, a história de Samuel não começa no capítulo 3. A história de Samuel começa no capítulo 1, com uma mulher chamada Ana. E quem era Ana? Ana era uma mulher que tinha um desejo enorme, tinha um sonho enorme, mas andava frustrada, andava angustiada. Por quê? Ela era casada, ela tinha o amor do seu marido, o marido dela era próspero, o marido dela era temente a Deus, todos os anos ele subia a Siló para adorar o Senhor, mas esta mulher tinha esse desejo que não tinha sido satisfeito, e porque ela não podia gerar, na antiga aliança,
era considerada uma desgraça, uma mulher não ter filho. Era como se ela tivesse sido abandonada pelo Senhor, porque filho, na concepção da Bíblia, é bênção. Mas a esterilidade era considerada como que uma maldição. Ela tinha um peso, ela tinha um opróbrio. E, para piorar, havia um costume que, se o homem tivesse uma mulher que não lhe desse filho, porque o filho era importante em todos os sentidos, principalmente porque era o filho que enterrava o pai, era o filho que sustentava o pai quando o pai não podia mais trabalhar. Então, dava ao homem o direito de ele arranjar uma outra mulher. E foi assim que Elcana, o marido de Ana, arranjou Penina. A Bíblia diz que Elcana tinha 2 esposas, Ana e Penina. Então se deduz que Penina veio depois. E para ela ter vindo depois, passaram-se alguns anos. Para saber que Ana era estéril, se passaram alguns anos, não é? Não é no outro ano que se deduz que uma mulher é estéril, passa-se um tempo. E Penina chega, produtora, uma mulher muito produtora, todo ano um filho, todo ano um filho. E além de, só o fato dela ter tem gente que gosta, né? Além dela ser produtora, que já era uma tapa assim, um tapa na cara de Ana, ela a provocava excessivamente. A Bíblia diz que ela provocava a Ana. Eu não sei o que ela dizia, mas eu fico imaginando. Ter uma mulher dentro de casa que dorme com o seu marido, você tem que dividir a cama, tem que dividir o marido, tem que dividir a mesa. E ainda por cima, aguentar desaforo. Você imagina o que se passava com essa mulher. Ela sabia que o marido a amava. Mas para que ter um homem que, mesmo que ame, dorme com outra? Não é difícil? Então, a Bíblia diz que essa mulher chorava. Chorava e não comia. Isso é o quê? Depressão. Todos os anos, aquele homem pegava a família, né? Elcana pegava Penina com seus não sei quantos filhos, nem me lembro quanto é que... Mas tinha um bocado, filhos e filhas. Não deixou nenhum sexo assim para Ana falar, esse é diferente. Vamos supor que ela só tivesse menina, e tinha dado a chance de Ana dar um menino para Elcana, mas ela teve filhos e filhas, só para chatear. Então, teve um dia, todos os anos, eles subiam a Siló, onde estava o tabernáculo do Senhor. E, naquele ano, Ana subiu. E a Bíblia diz, queridos, eu queria que você fosse para lá, no capítulo 1. Por favor, capítulo 1. No verso 4. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. E a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Quando a pessoa, na antiga aliança, levava um sacrifício, vamos supor, levava um carneiro, aquele carneiro era imolado, o sangue era oferecido ao Senhor, né, derramado diante do Senhor, a gordura tinha que ser queimada, era do Senhor a gordura, e também os ombros, eu não lembro se é os ombros e o peitoral, que pertenciam ao sacerdote. Ninguém podia comer, porque era a porção dos sacerdotes. Mas o resto era do ofertante. Então, aquele resto, que não é tão resto, né, porque um bode, um carneiro é uma coisa grande, dá para a família toda. Ele pegava aquela parte dele, dava para sua mulher, para os filhos dela, mas para Ana, ele dava o dobro.
Ele estava dizendo, olha, você é minha preferida. Você não tem filho, você ainda não me deu essa alegria, mas você é a mulher do meu coração. Mas mesmo ele dando essa preferência, e uma preferência pública, aquilo não satisfazia a Ana. Ela chorava e não comia. Mas teve uma vez, aí a Bíblia vem dizendo que, no verso 10, verso 9, após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo, levantou-se Ana. Levantou-se Ana e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Todos os anos ela orava, mas neste ano ela se levantou. Diga ela, Ana se levantou. Sabe, querido, quando nós nos levantamos, e eu não estou falando de um levantar físico, eu estou falando de um levantar espiritual, a coisa muda. Enquanto nós ficamos sentados no nosso comodismo, é assim mesmo, olha, tem tanta mulher estéril no mundo, tem tanto homem que tem até mais mulheres, mas ela se levantou, ela disse, chega, acabou. Quando ela se levantou, ela fez uma oração diferente. Ela orava, eu creio que aquela mulher orava todos os dias, e principalmente na casa do Senhor. Mas daquela vez, a Bíblia diz que ela se levantou e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto. Aleluia. Ela fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da sua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amados, essa mulher foi específica. Você sabia que as orações, para serem atendidas pelo Pai, tem que ser específica? Se você quer um marido, você tem que dizer como é. Se você quer um emprego, tem que dizer como é. Se você quer uma casa, tem que dizer como é. Senhor, me dá qualquer coisa, não vai ter nada. Você tem que ser específica. Aquela mulher, ela queria um filho, mas ela disse, eu quero um filho varão. E mais do que isso, eu quero um filho varão para te devolver. Amados, aquela mulher tinha todo o direito de ficar agarrado com aquele filho. Demorou muito, os estudiosos da Bíblia dizem que pelo menos 13 anos, Ana pediu um filho. Pelo menos 13 anos. Então, no natural, era para aquela mulher babar aquele menino. Quando o menino desse um espirro, ela, meu Deus, vai morrer. Se o menino caísse, meu Deus, quebrou a perna. Não é assim? Filho de velho é assim, né? Não é? Dá para ser assim quando se é vovó, dá para ser assim. Mas uma pessoa tem um filho já com uma certa idade, ou de repente só pode ter aquele filho, é muito cuidado com aquele menino. Eu fico imaginando minha amada aqui com aquela menina. Deve ser um carinho, né, Dan? Porque é única. Mas ela disse, eu vou devolver para ele. Foi ele que me deu. Eu só quero ter o prazer de gerar. E ela disse isso. E está lá, orando. A Bíblia diz que ela nem falava, só os lábios se moviam. Aí o sacerdote Eli, quando nós estudamos esse livro, nós vamos perceber pelo menos umas 3 vezes que ele está assentado numa cadeira. Ele é um sacerdote idoso, ele é gordo e ele é já quase cego. Depois a gente vai perceber, lá no fim do livro, que ele morre sentado nessa cadeira, né? Quando a arca do Senhor é tomada, ele tem um ataque do coração, eu acho, que ele caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu.
E a Bíblia diz que ele era muito pesado. Mas aí o sacerdote ali está lá sentado na cadeira. Um lugar de culto, mas ele é assentado. Vocês estão notando a diferença? Ela, para receber a bênção, ela se levantou. Ele era um ministrante, mas ele estava assentado. Vocês entenderam? Aí ele está lá sentado, aí ele olha para aquela mulher, só movendo os lábios. Aí ele chega junto dela: ô mulher, você não tem vergonha? Uma hora dessa você está embriagada, você ainda anda... E ela diz: não, meu Senhor. Veja a humildade dessa mulher. Não, meu Senhor, não tenhas a tua serva por filha de Belial. É da minha aflição, é da angústia do meu coração que eu tenho orado. Porque eu digo que ela era humilde. Porque este homem tinha 2 filhos chamados Ofni e Finéias, que ministravam ao Senhor, era sacerdote da casa do Senhor, mas a Bíblia diz que eles eram filhos de Belial, filhos do diabo. Aqueles homens, eles adulteravam com as mulheres que iam, adulteravam na tenda da congregação, diante da presença do Senhor, amados. E quando a pessoa oferecia, como eu disse, tem uma parte que é do Senhor, né? Os ombros e o peito, alguma coisa assim. Antes de oferecer ao Senhor, eles metiam lá o garfo: não, é meu. E tomavam, e as pessoas: não, por favor, isso é do Senhor. Não, vai embora. Empurrava as pessoas, era desse jeito. E ele ouvia e não tomava uma providência. Aliás, não era nem para ele ouvir, era para ele ver. Mas as pessoas, um dia ele fala para os filhos dele assim: olha, não é eu, o que é que vocês estão fazendo? Eu ouço o povo todo falando de vocês. Amados, eles moravam na mesma casa. Então ele não via, ele estava ficando cego naturalmente, mas ele já era cego espiritualmente há muito tempo, porque ele não conseguia enxergar o pecado dos filhos. E quando ele olha para aquela mulher balbuciando, ele compara aquela mulher com os filhos dele, porque ele diz assim: você é a filha de Belial. E os filhos dele eram considerados filhos de Belial. Vocês entenderam como ele era cego? Não conseguia discernir o que é uma angústia de coração e confundir uma mulher atribulada de espírito com uma bêbada. Mas mesmo assim, com esse defeito, ele era sacerdote. E Deus honrou a palavra dele. Porque ele fala para Ana assim: olha, Deus te abençoe, o Deus de Israel conceda o desejo do teu coração. A Bíblia diz que ela foi para casa e seu semblante não era mais triste. O que foi que aconteceu? Ela não saiu com um bebê na barriga, mas ela saiu com um bebê no coração. Ela já tinha a resposta. Saia dessa tarde aqui com a resposta. Eu não sei se daqui a um mês, daqui a um dia, daqui a um ano, mas saia sabendo: o Deus de Israel me visitou naquela tarde. Saia daqui com a certeza que Deus está nesse lugar e que Ele está vendo o teu coração, Ele conhece o teu desejo e Ele está te respondendo. Ela chegou em casa, ela creu naquela bênção que o sacerdote ministrou sobre a vida dela. E chegou em casa, a Bíblia diz que ela coabitou com o marido dela e ela gerou um filho. Queridos, ela creu. Então, ela fez deixou a parte de Deus, que era dar, não é? Ela creu, mas ela fez o natural também. Tem uma parte que é de Deus e tem uma parte que é do homem. Se ela cresce que ia engravidar e ela não dormisse com seu marido, ela geraria um filho, amados. Então tem coisas que você tem que fazer. Tem coisa que só Deus pode fazer, mas tem coisa que o homem pode fazer. Ninguém pode gerar um filho só de orar. Amém? Então ela fez o espiritual, mas ela fez o natural. Ela coabitou com Elcana. E a Bíblia diz que quando eles estavam coabitando, lembrou-se Deus de Ana. Aleluia.
Faça aquilo que você tem que fazer, minha amada. Não fique só orando, não fique só crendo. Trabalhe naquela área. Amém, queridos? E Deus vai se lembrar. Não que Deus... Essa é uma expressão bíblica. Deus, na realidade, não se esquece. Mas o que é que o autor quer dizer? Que naquela hora, a bênção chegou. Foi o tempo de Deus, o kairós de Deus se uniu no tempo crono, né, o tempo do homem. Então, aquela mulher gera aquele filho, e que talvez para alguns foi surpresa, e tem um menino. Para ela, não. Ela sabia. Quando ela engravidou, já que Deus deixou engravidar, eu sei que é um menino. E ela deu um nome a esse menino. Qual era o nome? Qual era o nome do menino? Samuel. Queridos, eu quero que você atente. O El e Samuel é toda a diferença. Samuel, né, do Senhor pedi, mas o que eu quero destacar é esse El. Esse El é o nome de Deus dentro do nome do menino. Esse El quer dizer, vem de Elohim, o Deus da criação. Esse El vem de El Shaddai, o Deus poderoso, o Deus mais que abundante, o Deus mais que suficiente. El Shaddai, Deus se manifesta para Abraão e diz, eu sou El Shaddai. Na nossa Bíblia diz, eu sou todo-poderoso. Mas o El já quer dizer todo-poderoso. Shaddai é uma palavra hebraica que dá uma ideia de uma mãe que amamenta um filho. Então, quando Deus disse para Abraão, eu sou El Shaddai, ele estava dizendo, eu todo-poderoso. Eu sou a tua vida provém de mim, o teu sustento provém de mim, a tua força, a tua provisão. Aleluia! Então, quando ela botou Samuel, ela estava dizendo, eu estou colocando o El dentro do menino. Eu profetizo que o El vai entrar na tua casa, o El vai entrar nos teus negócios, o El vai entrar nos teus relacionamentos, o El vai entrar nas tuas emoções, o El vai fazer a diferença, porque Ele é El Shaddai, porque Ele é o Todo-Poderoso, porque Ele é Elohim, aleluia. Ela estava dizendo, esse menino, foi Deus que me deu. Nesse menino tem um El, é Deus. Gente vai olhar para você e vai dizer, só podia ser Deus. Só podia ser Deus. Só podia ser El Shaddai. Só podia ser Elohim. Aleluia. Quando ela colocou, ela disse, olha, eu não podia. Eu era estéril, eu não tinha. Você não tem, mas Deus vai fazer. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Então, nasce Samuel, né? Ela concebeu e tal. Aí, naquele ano, Eucana disse, bora lá louvar a Deus, adorar o Senhor. Ela disse, não, dessa vez eu não vou subir. Porque eu só vou lá quando o menino desmamar, porque eu vou entregá-lo para o Senhor. A Eucana respeitava muito a mulher, disse, tudo bem, faça conforme a sua vontade. Então, naquele ano, ela não subiu. Nós não sabemos qual foi o ano, porque uma criança em Israel, na antiga aliança, era desmamada entre 3 a 5 anos. Não sabemos com quanto, sabemos que foi mais de 3. Mas não sabemos a idade exata que Ana entregou Samuel para o Senhor. Eu queria que você pensasse, é a fé dessa mulher. Ela, primeiro, ela não idolatrou aquele filho, ela não ficou agarrada com ele. Ela tinha palavra, ela prometeu, a Bíblia diz, se fizeres algum voto ao Senhor, seja rápido em cumprir. Não é? Ela foi rápida. E o melhor, queridos, ela creu que aquele homem que não soube criar os filhos, aquele homem que não estava bem espiritualmente,
ia cuidar daquele menino. Veja que coragem, veja que fé, pegar um pequenininho, vamos dizer, com 3 anos, e entregar para um homem que não sabia nem cuidar dos barbados que ele tinha. Um homem que não conseguia discernir entre a mão direita e a esquerda. Ela podia pensar, meu filho não. Meu filho não vai se criar junto daqueles bêbados, daqueles adúlteros, não. Não era assim? Mas ela entregou sem entregar. Vocês entendem? Deixou lá, mas está lá na intercessão. Amados, nós podemos guardar nossos filhos, nossos maridos pela intercessão. Eles podem ir para longe, mas a intercessão vai. Aleluia! No reino do Espírito não há distância. Então, ela deixa lá um menino e no outro ano ela vai. Só que quando ela levou o menino, além de levar uma oferta, né, um carneiro, efa de farinha, umas coisas lá, para oferecer ao Senhor, ela fez uma estola sacerdotal para o menino. Vocês sabem que o sumo sacerdote, ele se vestia diferente dos outros sacerdotes, né? Era todo chique, né? Todo na beca. Então, ela fez uma estola sacerdotal para o menino, igualzinho do sumo sacerdote, no caso ali, né? Aí tá lá, eu fico imaginando, né? Ele todo arrumadinho, todo chiquezinho lá. Lá feliz. A Bíblia diz que Samuel ministrava ao Senhor. Esse ministrar não é um ministrar sacerdotal, vocês entendem, né? Porque criança não poderia ser um sacerdote. Mas ele servia ali, ele botava uma água, ele acendia as luzes do templo, ele abria janelas, essas coisas. Aí no outro ano, ela ia de novo e levava de novo um presente. Qual era o presente? Outra estola sacerdotal. Só que tamanho diferente. Por quê, queridos? Samuel, no outro ano, não estaria do mesmo tamanho que o ano anterior, não é isso? O enxoval que Larissa fez para Alice, não cabe mais, né? Então, queridos, criança cresce. Graças a Deus por isso, né? Então, a gente perde dinheiro, mas a gente fica feliz, não fica, Lise? Meu filho está crescendo, meu filho está crescendo. Então, perde por quê? Porque está crescendo. Queridas, vou dizer uma coisa. O que servia para você o ano passado, não serve mais. Lugares que você frequentava o ano passado, você não pode frequentar mais. Conversas que você tinha o ano passado, não pode mais. Entenderam? Por que não pode? Diga, porque eu estou crescendo. Aleluia! Eu quero dizer para você, minha amada, que vai fazer escola. Você vai começar. No próximo ano, você vai ver que está totalmente diferente. Aquilo que você pensava hoje, você não vai pensar mais. Por quê? Porque a palavra de Deus muda. E muda para melhor, viu? Não se assuste, não. Porque você vai... As pessoas vão olhar para você. O que aconteceu? Aí você diz, eu estou crescendo. Aleluia! Aleluia! Então, aquela mulher, todo ano, mudava a estola. Eu profetizo, queridos, que sua estola vai aumentar de tamanho nessa tarde. Aleluia! Não mais o tamanho do ano passado. Vá deixando para lá, vá deixando, porque você está crescendo. Aleluia! Glória a Deus. Vai, por favor, para... (2:18).
diz: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda vestido de uma estola sacerdotal de linho. Ministrava o Senhor vestido de uma estola sacerdotal. Por que Ana fazia isso? Porque ela, em vez de levar outra roupa, ela levava uma estola. Porque, amados, ela imaginava e desejava o filho dela. Ela via o filho dela como um sacerdote. Ela olhava para o futuro e dizia: eu não tive qualquer um, eu tive um sacerdote. Vista-se do seu futuro. Você tem que se vestir daquilo que Deus já disse que você é. Aleluia. Você não tem que se vestir daquilo que você pensa que é. Deus disse que você é sarado, então você é sarada. A Bíblia diz que você é próspero, então você é próspero. A Bíblia diz que você é mais que vencedor. Se vista como vencedor. Vista-se do seu futuro. Aquele menino era pequenininho e ele já, na cabeça dele, que tudo começa aqui, na cabeça dele, eu sou um sacerdote. Olha aqui minha roupa. Eu sou um sacerdote. Eu sou um sacerdote. Não deu para ele fugir desse destino. Virou sacerdote, virou juiz e virou profeta. Aleluia! Ana só queria um filho. Deus deu para ela um juiz. Deus deu para ela um sacerdote, Deus deu para ela um profeta. E não foi qualquer profeta, não. Ele foi um profeta que ungiu os 2 reis. O maior rei da história até hoje é o rei Davi, ele ungiu. Ele fundou uma escola de profeta. Sabe que vale a pena esperar? Ninguém sabe quem era. Me diga aí o nome de um filho de Penina. Por favor, me diga. Ninguém sabe, não está lá. Ninguém sabe quem era, o que fizeram. Ninguém sabe. Mas de Ana. Porque Ana pagou um preço. Porque Ana ficou na presença do Senhor. Porque Ana perseverou. Porque Ana creu. Porque Ana, aleluia, ficou do lado vencedor. Todo mundo hoje fala no filho dela. Aleluia! Deus vai fazer com que pessoas falem de coisas que você vai fazer hoje. Deus vai soprar. Sabe que notícias correm? Aleluia! Vai ter gente falando de você. E não vai ser de mal, não. Vai falar daquilo que Deus está fazendo na tua vida e através da sua vida. Aleluia. Aleluia. Diz que Eli abençoava Elcana e dizia: o Senhor te dê filhos dessa mulher em lugar do filho que ela devolveu. E sabe o que Deus fez? Fez Ana conceber aquela que era estéril. Teve 3 filhos e 2 filhas, além de Samuel, claro. Glória a Deus. Glória a Deus, porque Deus é o Deus que muda a história. Ela era chamada estéril. Agora ela vai, ela tem um cântico, tem coisas que, por ela não ter tanta revelação, tem coisas que ela diz: Deus mata, Deus fere. Mas tem uma coisa que eu achei muito interessante nesse cântico. Ela diz assim, deixa eu me lembrar qual é o versículo. Eu sei que ela fala assim, que ele é um rei. Cadê, meu Deus? Eu não lembro, mas pronto, é no verso 10, diz: os que contendem com o Senhor serão quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao rei e exalta o poder do seu ungido. Quando ela disse isso, não havia rei em Israel, não. Ela estava profetizando. Até então, só tinha tido juízes. Mas o povo estava tão rebelde que não queria a teocracia, né, que era Deus dirigindo o povo através dos juízes. Começaram a olhar para as outras nações: eu quero um rei, nós queremos um rei e tal. Aí Deus vai, através de Samuel,
manda ungir Saul. E Saul, vocês sabem que prevaricou. E depois vem Davi. Mas quando essa mulher disse, o Senhor dá força ao seu ungido, não tinha rei. Quer dizer, aquela mulher estava tão cheia do Espírito que ela viu o futuro. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, queridos, voltando agora para o capítulo 3, que é onde eu comecei. Veio a voz do Senhor para Samuel. As visões eram raras. Por que era raro? Porque havia pecado. Quando nós nos afastamos do Senhor, nós ficamos surdos. Nosso coração fica endurecido. Nossa visão não consegue enxergar as coisas do Espírito. E Deus não vai ficar jogando conversa fora. Ele quer falar. A Bíblia diz que Deus, outrora, Deus falou de várias maneiras, de muitas vezes, através dos profetas. Hoje Ele nos fala através de Jesus, que é a palavra, amém? Mas Ele não vai falar com quem não quer ouvir. Então, como Eli não queria ouvir, e os filhos dele muito menos, então a visão era rara, a palavra do Senhor era escassa. Mas Deus tinha um propósito de mudar. E porque Deus tinha propósito de mudar, Ele encontrou um coração livre, que era o coração daquele menino. Então ele vem para Samuel e diz, Samuel, o menino corre e vai falar com Eli, porque era a voz que ele conhecia como autoridade. A Bíblia não diz que ele foi correr atrás de Ofni e Finés. Ele percebeu que aquela voz era uma voz espiritual, então deve ser Eli. Aí vai para Eli, ele, não, eu não, vou dormir isso. Na terceira vez, a minha tradução, tem tradução que não diz isso, mas essa, eu acho que a minha é a nova. Aí diz assim, então veio, no verso 10, então veio o Senhor e esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Tem Bíblia que não diz isso, assim, diz só que chamou pela terceira vez, mas a minha diz que o Senhor veio. Sabe, no tabernáculo, Deus ficava dentro de uma arca. A presença de Deus estava lá numa caixa. Não é como hoje. A presença de Deus estava retida numa caixa. Mas a Bíblia diz que o Senhor veio, não foi só a voz dele, Ele mesmo veio. Amados, ele queria fazer uma obra tão grande que ele mesmo saiu da caixa e veio falar com Samuel. E quando ele fala para Samuel, é uma palavra dura acerca de Eli, que vai acabar com a casa de Eli, né? Porque não haveria mais sacerdote e tal, aquela coisa toda. E aquele menino fica lá prostrado. Foi tão duro ouvir isso, que ele ficou lá dormindo, deitado. Mas na manhã seguinte ele tinha que acender a lâmpada do Senhor. Então, eu quero terminar com isso aqui no verso 3. Tendo deitado Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O que é isso, amados? Lá, um dos móveis, um dos utensílios, aliás, do tabernáculo, era um candelabro. Tinha a Arca da Aliança e tinha um candelabro que era de ouro batido, uma peça que iluminava, tinha 7 braços. E aquela lâmpada era iluminada pelo óleo, o azeite de oliva, batido, o azeite puro lá. E o sacerdote que tinha a função de toda noite, à tardezinha, colocar o óleo e acender, para passar a noite toda a luz acesa no templo. Quando era cedinho é que estava se apagando. Então, aquela chama já estava se apagando. Foi nessa hora que o Senhor falou com Samuel, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Mas isso, amados, para mim tem um sentido espiritual. O candelabro, né, que também é chamado menorá, tem um sentido da revelação de Deus.
Então, antes que a revelação parasse, antes que virasse só trevas, Deus veio falar com alguém. Amados, quando nós lemos 1 Samuel, quem sabe que 1 Samuel está depois do livro de Juízes, quem sabe disso? E o livro de Juízes mostra o pior período da vida de Israel. Começa e termina dizendo, cada um fazia o que bem queria. Então era uma bagunça só, ninguém queria saber de Deus, ninguém fazia as coisas certas. A lâmpada de Deus estava se apagando. Aí vem Eli, que era sacerdote, ainda era desse jeito. Os filhos desse jeito. Mas Deus encontrou um. Deus sempre vai ter um. Elias um dia pensava que estava sozinho. Só eu fiquei, Senhor. O Senhor disse, preservei em Israel 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Deus sempre tem alguém. Deus sempre pode contar com alguém. E que eu espero e creio que Ele possa contar com todas nós. Antes que a luz de Deus se apague, antes que a revelação cesse, não vamos deixar. Nós somos mulheres da fé, nós somos mulheres da palavra, nós somos as mulheres da revelação. Não vamos deixar que a lâmpada se apague. Queridos, eu nasci espiritualmente num período que estava a renovação espiritual no Brasil. Eu não sei se Lise sabe disso. Tinha igreja pentecostal e igreja tradicional, mas houve um mover do Espírito. O Espírito soprou sobre as igrejas tradicionais e muita gente foi batizada com o Espírito Santo e pessoas que não queriam. Aí teve divisão nas igrejas, aí ficou chamando as igrejas renovadas. Quem sabe disso? Então, eu nasci mais ou menos, isso foi, acho que em 65, por aí assim. Nem nascia, né? Mas, assim, você ouviu falar disso, né? Mas eu nasci... eu nasci espiritualmente em 70. E estava numa igreja tradicional que não podia ninguém falar no Espírito Santo. Parecia que era pecado falar no Espírito Santo. Entende? Mas Deus sabe que quando estava aquilo bem ruim, inclusive na política, teve a Revolução de 64, e foi a igreja. Deus levantou a igreja para interceder. Deus moveu de um jeito que o comunismo não entrou. Por causa da igreja, por causa de um povo que ora, por um povo que busca a Deus. Então, o que eu quero dizer com isso é que, hoje, nós somos responsáveis por essa lâmpada. Não existe uma lâmpada física aqui, mas existe uma lâmpada espiritual. Daqui sai luz, daqui sai revelação. E nós temos que pegar essa palavra e correr com ela, amados. Não deixa, nós somos vigilantes, nós temos que vigiar primeiro por nós. Depois pela nossa casa, depois pela nossa igreja. Tem que acontecer primeiro em mim. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Deus encontrou Samuel. Por que encontrou Samuel? Porque tinha alguém por trás de Samuel intercedendo. Amém? Se eu não posso ser um sacerdote, mas eu posso orar pelo sacerdote. Eu posso não ser um juiz, mas eu posso orar pelo... Vocês estão entendendo? Às vezes, nós não somos nem deixamos ser. Samuel, ele estava vestido de sacerdote. Tem um versículo que diz que ele... É o verso 3:7, diz... Samuel ainda não conhecia o Senhor. E ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. Mas ele estava lá ministrando, mas ele não conhecia. Sabe que tem gente que prega, mas não conhece o Senhor? Sabe que tem gente que canta porque tem uma voz bonita, mas não conhece o Senhor? Sabe que tem gente que toca porque aprendeu a tocar, mas não conhece o Senhor? Sabe que tem gente que parece crente, vestido de estola, porque está nesse contexto. Mas tudo começa com conhecimento de Deus.
Tudo começa com intimidade com o Senhor. Ninguém vai avançar na obra de Deus sem ter intimidade com Deus. É isso que nós temos que buscar. Muitos estão buscando cargo, mas busca. Busca comunhão, busca intimidade. É isso que nós vamos levar, isso vai. Cargo fica. Cargo fica. Pode ser a melhor posição, vai ficar só aqui. É só aqui. Mas tua intimidade com Deus, teu conhecimento com Deus vai subir com você. Vai subir comigo. Então bora buscar o melhor. Jesus disse para Maria, para Marta, Marta, por que tanta coisa? Não, só uma é necessária. Ela escolheu a melhor parte, ela está aos meus pés. Ela está buscando intimidade, ela está buscando conhecimento. Eu não estou atrás de uma comida gostosa, não. Busca o que é essencial. Busca aquilo que vai subir com você. Lá em Apocalipse, bem-aventurados os que desde já dormem no Senhor, porque suas obras o acompanham. Não são os seus cargos, não é o seu dinheiro, não é a sua posição. Suas obras em Deus vai lhe acompanhar. Amém, queridos? Eu quero orar por você. Eu sei que, como mulher, você tem sonhos, porque eu tenho. Você tem desejos, porque eu tenho, eu sei. Amém? E muitas vezes aqueles sonhos, aqueles desejos demoram. Tem coisa que é rapidinho, a gente ora e na hora acontece, mas tem umas coisas que... Mas se levanta. Faz como Ana, se levanta. Se levanta no Espírito. Diz, olha Senhor, eu quero agora. Eu preciso para ontem. Se for para a tua glória, se for para o meu bem, eu quero isso. Agora seja específico, porque Deus gosta quando nós nos abrimos para Ele. Ele é o nosso Pai, Ele nos entende. Sabe, mesmo quando a gente está para baixo, Ele nos entende. E Ele não vem nos condenar, Ele só vem nos levantar. Eu quero que você se veja nessa tarde, no seu futuro, naquilo que... Eu sei que Deus já falou algumas coisas para você, mas você pensa assim, não, Senhor, isso não é para mim, isso é tão grande. Isso é tão grande, mas se Deus falou, queridos, é Ele que vai fazer. É Ele que tem toda a capacidade, é Ele que tem todo o desejo que você esteja lá. Então, se você pensa agora naquilo que Deus já falou, as promessas do Senhor são maravilhosas. Se veja naquele lugar, se veja fazendo. Ele só tem o melhor. Eu é que sei os pensamentos que tem ao teu respeito. Pensamentos de paz e não de mal, a fim de te dar o que tu desejas, um futuro e uma esperança. Aleluia. Levanta tua mão nessa tarde para o Senhor. Pai, aqui estão as tuas filhas, as tuas princesas. Elas são as meninas dos teus olhos. Elas são preciosas, mais preciosas do que a prata, mais preciosas do que o ouro. Tu as escolheste. Obrigado, Pai, porque o Senhor olhou para nós, o Senhor foi com a nossa cara, o Senhor nos escolheu e nós estamos aqui para te servir. Nós estamos aqui desejosas de crescer. Nós queremos que o Senhor troque a nossa estola sacerdotal por um número maior. Porque, Senhor, não queremos ficar com o número do passado. O passado passou. Nós estamos avançando para as coisas maiores, para as coisas mais à frente, Senhor. Não queremos ficar paradas. Nós queremos correr a carreira que o Senhor já determinou para nós. Todo impedimento caia por terra agora. Todo embaraço a pesos e a pecados. E nós declaramos que todo pecado seja rejeitado agora. E todo embaraço seja quebrado agora. Nós vamos correr a carreira. Nós não vamos deixar
o fogo se apagar, a luz de Deus se apagar. Pelo contrário, nós vamos avivar o dom que há em nós. Nós vamos avivar o dom que há em nós, Senhor. Você precisa das mulheres. Você precisa das mulheres, Senhor. Obrigado, porque nós não somos qualquer coisinha, não. Nós somos especiais. Nós somos tuas filhas. E o Senhor conta conosco. Eu oro no nome de Jesus que toda barreira, todo obstáculo, todo poder do inferno seja quebrado agora. Eu te dou graças, Pai, porque você é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amém. Obrigado, obrigado. Todo mundo aqui é salvo, né? Quem é salvo, levante a mão. Aleluia. Quem aqui já é batizado com o Espírito Santo, levante a mão. Você é batizado com o Espírito? Amém. Você quer receber o batismo com o Espírito Santo? Você quer falar? Ana já falou, não foi, Ana? Você é batizada com... Ela já recebeu? Amém. Então, queridos, tem alguém aqui com algum sintoma de enfermidade? Alguma dor, qualquer coisa que não é de Deus, porque Deus é o Deus da cura. Deus é o Deus que nos livra de todo embaraço. A palavra do Senhor diz que Ele perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Você está aqui com algum sintoma, não volta para casa. Nós estamos aqui para te ajudar.